Olá! Na nossa aula de hoje conversaremos um pouco sobre biossegurança e controle da infecção hospitalar. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, biossegurança é uma área de conhecimento definida como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Introdução à biossegurança e controle da infecção hospitalar. Biossegurança relaciona-se qualidade de ser ou estar seguro, protegido, preservado, livre de riscos ou de perigo. Não inclui conclusão em sua terminologia. Você não precisa de insalubridade. E aí o profissional responde, cara de pau. Ou melhor, o profissional pensa. Então, biossegurança envolve tudo que está relacionado à segurança do profissional e do paciente. Introdução à biossegurança e controle de infecção hospitalar. Controle de infecção hospitalar relaciona-se a infecção hospitalar. É qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Funções do controle de infecção hospitalar. Realizam-se atividades de vigilância epidemiológica e microbiológica, investigações e controles de surto, monitoramento do uso de antimicrobianos, acompanhamento dos profissionais vítimas de acidentes com material biológico. Então, essas são as funções da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, conhecido CCIH. Funções do controle de infecção hospitalar. Implementação das medidas de precaução, por promoverem a educação permanente dos profissionais de saúde e por fazerem recomendações para áreas afins, como centrais de material de higiene ambiental, de gerenciamento de resíduos, de controle de vetores e de controle de qualidade da água e entre outros. Importância da biossegurança. Abordar medidas de controle de infecção para a proteção da equipe em serviços de saúde, como, por exemplo, a higienização das mãos, o uso de luvas e aventais, o uso de óculos e máscara e o descarte correto dos materiais perfuro-cortantes. Promoção da conscientização sanitária na comunidade onde atua. E aí vem toda a parte de organização e despejo de todo o material que é consumido e utilizado pela população, pela sociedade. E também as questões de barulho. Então, tudo isso é levado em consideração. Importância da biossegurança. Preservação do meio ambiente na manipulação e no descarte dos resíduos químicos, tóxicos e infectantes. Redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais. Então, a biossegurança ela se relaciona com tudo que está relacionado ao profissional, à sociedade. Em alguns hospitais, se exige dos profissionais a higienização correta das mãos e concorrente, ou seja, durante o plantão, o profissional deve lavar as mãos várias vezes. Porém, o ambiente em que o profissional encontra-se, o setor do hospital que o profissional atua, possui uma pia, mas essa pia não possui ou não oferece condições para que aquele profissional ele faça a higiene correta das mãos. Então, esse é considerado um agente ambiental. Por quê? Porque se exige que o profissional realize a higienização das mãos, porém não lhe é ofertado condições ambientais para que ele realize. Agentes biológicos.
são introduzidos nos processos de trabalho pela utilização de seres vivos, em geral micro-organismos, como parte integrante do processo produtivo, tais como os vírus, bacilos, bactérias e etc., potencialmente nocivos ao ser humano. Exemplo, profissionais que estão atuando na linha de frente da Covid-19, trazendo para a nossa realidade atual. Então, esses profissionais, eles têm um contato direto com esses agentes biológicos. Agentes ergonômicos são riscos introduzidos no processo de trabalho por agentes, máquinas, métodos inadequados às limitações dos seus usuários. Exemplo, profissionais que atuam na hemodiálise. Esses profissionais, muitas vezes, e profissionais que atuam em UTI, precisam manusear alguns equipamentos e ali eles precisam se abaixar, precisam levantar e nem sempre eles têm uma postura adequada. Então, isso é considerado um agente ergonômico. E a biossegurança, ela está relacionada ou ela se preocupa com esse tipo de agente também. Agentes físicos são os riscos gerados pelos agentes que têm capacidade de modificar as características físicas do meio ambiente. Exemplo, profissional que trabalha em setor fechado, como UTI, centro cirúrgico, CME. Muitas vezes eles são prejudicados. Por quê? Porque as características físicas modificam o meio ambiente. Por ser setor fechado, que não possui janela, não possui nenhuma abertura, então isso pode gerar danos para o profissional. Agentes mecânicos são os riscos gerados pelos agentes que demandam contato físico direto com a vítima para manifestar a sua nocividade. Exemplo de agente mecânico: agentes químicos são as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar o organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade da exposição possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Um exemplo de agentes químicos na área da saúde, especificamente na área da enfermagem, é também profissionais que atuam na hemodiálise. Por quê? Porque as máquinas de diálise, elas precisam ser limpas, lavadas, né, para que o paciente seguinte possa utilizar. Então, essa limpeza, ela é realizada com uma substância. E essa substância, ela pode sim gerar uma intoxicação ou alergia no profissional. Então, essa é uma forma de contato com agente químico. Conceitos aplicados à biossegurança. Antisepsia é a eliminação de formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. Então, a antisepsia nada mais é do que a diminuição da flora, ou melhor, de parte da flora permanente da nossa pele. Asepsia é um conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado. Artigo não crítico é todo artigo destinado apenas ao contato com a pele íntegra do paciente ou trabalhador. Um exemplo de artigo não crítico é o termômetro, e aí o termômetro que é utilizado na região axilar, e o tensiômetro ou esfigmomanômetro. Então, esses são exemplos de artigos não críticos utilizados pela enfermagem. Artigo semicrítico é todo o instrumental que entra em contato com a pele não íntegra do paciente e mucosas íntegras. Exemplo disso é o laringoscópio, que é utilizado para o paciente
que é utilizado pelo paciente, ou melhor, pelo profissional médico na hora da intubação do paciente, e toda aquela parte de contato, né, ou de materiais que conectam o paciente ao respirador. Então, esses são artigos considerados semicríticos. Por quê? Porque ele já tem um contato maior com o paciente e acabam que atingindo ou entrando em contato com pele não íntegra. Artigo crítico é todo instrumental pérfuro cortante que penetra em tecidos e entra em contato com sangue ou secreções. Então, alguns exemplos aí de artigos considerados críticos, né? Como o gelco e tudo que é considerado pérfuro cortante. E aí inclui-se também lâminas de bisturi. Conceitos aplicados à biossegurança, equipamento de proteção individual, EPI. Equipamento de proteção individual que se compõe de óculos, máscara, botas, luvas e avental, impermeável ou não, e protetor para ruídos. Dependendo da localidade que o profissional vai trabalhar, ele vai precisar do protetor auricular. E aí, pessoal, quando se fala equipamento de proteção individual, já está se dizendo tudo. Proteção individual. E aí, os equipamentos de proteção individual, eles são compostos, ou melhor, eles incluem todos esses equipamentos aí. E não apenas máscara, luva e jaleco. Então, os equipamentos de proteção individual, eles são óculos, máscaras, botas, luvas e avental impermeável ou não, e o protetor para ruídos. E nós estamos vivendo um tempo, né, em que exige ainda mais esse uso desses EPIs, né, tendo em vista que a maioria dos profissionais da área da saúde, especificamente da enfermagem, eles estão atuando na linha de frente da Covid-19. EPI, quando há luvas e avental. As luvas devem ser utilizadas para manipular fluidos corpóreos. Exemplo, quando o técnico de enfermagem ou o enfermeiro ele vai esvaziar um coletor de urina, então ou um dreno, o profissional ele vai precisar fazer uso das luvas. Por quê? Porque ele vai ter contato com os fluidos corpóreos daquele paciente. Pele não íntegra, e aí, pessoal, a gente fala sobre isso relacionado a o que estamos vivendo na nossa realidade, né? A Covid-19. Então, o profissional ele não pode se expor de forma alguma. Então, por isso que ele vai fazer uso de luva e avental, mesmo com o paciente com a pele não íntegra. Procedimentos em qualquer equipamento ou superfície contaminada. Exemplo, manuseio de algum equipamento, como bomba de infusão, respirador, máquina de diálise. Então, todos esses são considerados equipamentos contaminados. Então, o profissional ele vai sim precisar fazer uso da luva. O avental ele deve ser usado em todo atendimento direto com o paciente. E aí, um exemplo disso é realização de um curativo ou de uma coleta de preventivo. Então, isso é um contato direto com o paciente, então exige esse uso. Claro, isso, falando novamente, né, na nossa realidade, exige-se hoje que o profissional ele utilize em toda e qualquer situação por questões de exposição ao coronavírus. Preparo de medicação, quando houver contato com material contaminado, quando houver risco de contato de pele com sangue ou secreções. Máscara e óculos, quando houver risco de contaminação de mucosa e face, olho, nariz e boca, principalmente em procedimentos como punções, suturas e cirurgias. Nós temos muitos casos de profissionais que se contaminaram com fluidos corpóreos do paciente porque não estavam fazendo uso do óculos.
Trago mais uma vez o exemplo da hemodiálise. Na hemodiálise existem alguns pacientes que eles fazem uso do catéter venoso periférico e outros que fazem uso possuem umas fístulas, que é nada mais do que a junção de uma artéria com uma veia, que isso facilita o processo de diálise. Então, muitos pacientes eles possuem essa fístula, que é a junção dessa artéria com essa veia. E na maioria das vezes, quando os profissionais eles vão pulsionar essa fístula, há um extravasamento de sangue. Imagine-se que há a junção, que ali existe a junção da veia com a artéria e há uma pulsação e há um fluxo muito grande de sangue. Então, isso muitas vezes acontece nessa punção o sangue jorrar e acabar aqui respingando a face do profissional. Então, muitos profissionais, eles não fazem uso do óculos. Acham que só com a máscara estão protegidos. Claro, pessoal, sempre lembrando, estou falando de uma realidade comum e não da realidade que nós vivemos hoje. Porque na realidade que nós vivemos hoje, mediante ao enfrentamento do novo coronavírus, os profissionais, mesmo sendo em hemodiálise ou em qualquer ambiente de saúde que o profissional ele esteja atuando, ele precisa fazer uso de todos os equipamentos de proteção individual. E aí, como eu ia dizendo, já se viu muito caso de profissional que durante uma punção, e aí já o exemplo que eu falei, da punção de uma fístula para processo de diálise, e aí o profissional acaba se contaminando porque não estava fazendo uso do óculos, porque na maioria das vezes acham desnecessário, quando na verdade o óculos ele faz parte dos equipamentos de proteção individual. Controle de resíduos hospitalares. O lixo comum deve ser desprezado em saco plástico preto, sem símbolo de contaminação. O pérfuro cortante ele deve ser desprezado em sacos devidamente identificados com símbolo de contaminação amarelo Descarpax. Então, aqui eu trago uma foto do Descarpax, que é a caixa onde nós desprezamos todo o material pérfuro cortante. E o lixo contaminado em saco branco, identificado com o símbolo. Então, o lixo comum ele precisa ser separado do lixo hospitalar. Se eu realizo a administração do medicamento, um exemplo, um anticoncepcional em casa e eu desprezo junto com o lixo comum, ou melhor, eu coloco aquela agulha junto com o meu lixo comum, aquele lixo ele passa a ser hospitalar. Por quê? Porque ali possui material pérfuro cortante. E aí eu preciso identificar, eu preciso proteger. Por quê? Porque eu vou desprezar um lixo comum, o gari, ou a pessoa que recolhe o lixo, ele corre o risco de se contaminar. Então, por isso que o lixo hospitalar, ou pérfuro cortante, ou lixo contaminado, ele não pode ser desprezado junto com o lixo comum. Porque se houver a presença de algum pérfuro cortante ou lixo que seja considerado hospitalar, como exemplo um agave, esse lixo ele passa a ser contaminado. Então ele deixa de ser lixo comum e passa a ser lixo hospitalar. O profissional deve desenvolver um sentido de responsabilidade em relação à sua própria segurança e à dos pacientes. Então o profissional ele é responsável pela segurança dele e pela segurança do seu paciente. É uma questão fundamental garantir qualquer procedimento científico ele seja seguro, porque ele precisa ser seguro para os profissionais que o realizam, para os pacientes a quem são destinados e quando houver para o ambiente, e ao mesmo tempo ser capaz de gerar resultados de qualidade. Biossegurança e controle da infecção hospitalar. Então, pessoal, chegamos à conclusão e entendemos que a biossegurança é responsabilidade das empresas que prestam o serviço,
ou melhor, das empresas que empregam os profissionais e também do próprio profissional. Ele tem que estar sempre preocupado com a sua segurança pessoal e com a segurança do seu paciente. Por isso que há a necessidade dele se cuidar e cuidar do outro.